Fala, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você estiver ouvindo, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Pode é Duas e nós estamos caminhando para o nosso 4º episódio dessa primeira temporada que está infinitamente incrível. Vocês sabem que eu sempre digo que aqui está tudo incrível, né? Estamos muito felizes, mais uma vez, de retomar o nosso projeto depois de 2 semanas, né, Elis? Uau. Uma pausa aí, um descanso, um respiro para cuidar da saúde, mas a gente está de volta. Claro, contando aqui com o suporte, o apoio, né, incondicional de todas as formas do JS Studio aqui em Salvador, que está sempre com a gente. Ele que tem esse espaço incrível que permite que a gente leve até você todo esse conteúdo maravilhoso que chega para você. Hoje, o nosso episódio está sendo patrocinado pela Luana Farias. Uhul! Palmas para a Luana! E é claro que eu já vou chamar a vinheta, porque quem vai fazer a apresentação dessa ilustríssima convidada é a Elisa, então chama a vinheta que a gente vai começar hoje. Show de bola! Gente, vocês não sabem o que vai acontecer aqui. E eu já quero deixar vocês com um gostinho, com um cheirinho, com um quentinho, porque a gente tem uma convidada ilustríssima. Eu já vou dizer que ela é ela mesma, né? Já deixou claro que ela é inquieta. Ela não quer saber da mesmice. E se tem uma coisa que a incomoda é o paradeiro, é ficar parada sem saber o que ela vai fazer daqui a 5, 10, 20 anos ao longo da vida dela, né? E Luana Farias, maravilhosa, bem-vinda, muito obrigada, Lu, né? Inclusive por ter aceitado o nosso convite. Faz um tempo que a gente se conhece, né? E a gente conversa nos bastidores, troca mensagens, mas para ter esse encontro assim, mais consistente. Ao vivo. A gente tem um tempinho, veio tudo lances de pandemia, enfim. Mas eu já vou deixar vocês aqui, vou pescar inclusive, tá? Para apresentar a Luana Farias, né? Quem é Luana? Luana é uma inquieta, propositiva e multipotencial, de fato. Gente, quando eu conheci Luana, eu fiquei, assim, parada pensando, quem é essa mulher, meu Deus? Que eu só vejo essa mulher rodando de um lado para o outro, saindo de uma sala, entrando em outra. Eu digo, quem é Luana? Só encontro Luana nos bastidores das palestras, dos cursos, então eu já vi que realmente ela traz essa inquietude e ela realmente é multipotencial. Luana é professora, doutora, empreendedora, escritora e mentora de novas carreiras. Nos últimos 5 anos, vem atuando como pesquisadora sobre o futuro do trabalho, olha o spoiler, a aprendizagem ativa e a nova economia. Luana já vem apresentando novas perspectivas para o mercado de trabalho, com os avanços tecnológicos, né? As mudanças sociais e os novos modelos de trabalho que a gente tem visto aí, né? Muitas discussões a respeito. Então, Luana tem trazido um conteúdo extenso e com autoridade para falar sobre esse processo. A autora de 2 livros, né, sobre as novas carreiras, um deles, O Mapa das Novas Carreiras, um guia completo para reinventar sua profissão e ser relevante na nova economia. E um outro livro, As Novas Carreiras, Presente e Futuro, 5 pilares essenciais para reinventar a sua profissão na nova economia. Então, também criadora de metodologias ativas e da expressão novas carreiras. Então, você vai ouvir muito Luana falar sobre novas carreiras, novas carreiras. Essa é a nossa convidada no episódio 4 da primeira temporada do Pode a Duas. Já vou deixar claro, já vou deixar claríssimo que aqui teremos 2 episódios. Parte 1 e parte 2 de novo. Teremos parte 1 e parte 2. Ah, meu Deus. Por quê? Gente, junta essas 3 curicas aqui, a gente fala pelos cotovelos. Ou seja, são 3 multipotenciais. Já percebi aqui que o ambiente é aquecido de multipotencial. A gente já começou lá nos bastidores, gente. A gente já estava ali fritricando, ó. Com prazer para vocês,
Luana Farias! Ô, meninas! Meu coração está realmente explodindo de alegria. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço com Diana, com Elis, que a gente já tem uma relação mais próxima. E, gente, ter um espaço para falar sobre as mudanças que já estão acontecendo no nosso trabalho, na nossa profissão, é muito importante para a sociedade baiana e para o Brasil como um todo. Então, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre as novas carreiras e sobre o novo mundo do trabalho. Maravilha. Que delícia, né? A gente tem hoje essa missão, né, de desvendar Luana primeiro. Sim, sim. De desvendar Luana, porque vocês conhecem Luana dos livros, das palestras, das lives, mas hoje vocês vão saber quem é essa Luana e falar sobre essas novas carreiras, né? Verdade, sobre esse mercado, sobre esse novo mercado pós-pandêmico, entre aspas, em que a gente ainda está no processo. Verdade. Né? Então, a pergunta clássica, essa aqui a gente não foge. Quem era essa Luana? Essa pergunta eu te falei, né, no telefone, é uma pergunta desafiadora. Gente, Luana sempre foi uma criança muito inquieta. Luana nasceu numa cidade chamada Ibirataia, no sul da Bahia, com quase 13 mil, 15 mil habitantes. E eu lembro que eu falava com a minha mãe desde muito cedo. Mãe, eu quero aprender sobre costura, quero aprender sobre lavoura, quero aprender sobre cacau. Então, gente, eu sempre tive um quociente de curiosidade, não de inteligência, muito aguçado. E Luana é apaixonada, muito apaixonada, por descobrir como eu posso crescer. Sempre, desde a minha infância, eu me envolvia com grêmio, eu me envolvia com liderança de classe. Pra vocês terem ideia, eu liderava os meus irmãos, eu sou a do meio, então eu fazia a gestão das finanças, do planejamento do dia dos meus irmãos, com 6, 7 anos. Na fase da adolescência, eu fui morar em Itabuna, no sul da Bahia também com minha tia e com minha avó, porque tinha condições melhores para estudar. E aconteceu a mesma coisa dentro da universidade. Liderança de classe, movimento empresa júnior, diretório acadêmico. Então, eu sempre busquei crescer de alguma forma, Luana, na evolução e também nos espaços onde eu estava inserida. Sempre busquei construir, dialogar. Eu sempre acreditei que o diálogo, gente, é uma base super importante para aflorar o meu aprendizado como pessoa, como cidadã. E encontrei desses espaços da educação um ambiente também propício para o ativismo, para o movimento do voluntariado. Sempre fui ativista do voluntariado. Criei na universidade um movimento para a gente cuidar das instituições filantrópicas no sul da Bahia. E tive a honra de ser premiada nacionalmente como uma das soluções. Né? Então, eu tenho uma história muito, muito aguçada em relação à construção social, a mostrar o meu protagonismo e sempre com um olhar muito atento para as necessidades do outro. Então, desde cedo, fui muito inquieta, muito ativa. Né? Já está aí toda... dentro... Quantos irmãos? Mais dois, um casal. Então, 3 contigo. Contigo, E tu liderava todo mundo, a família toda, imagina só. Já fazia Nós 3 estudávamos em Itabuna. Meus pais continuam morando ainda na zona rural de Ibirataia, 17 quilômetros. E chegando em Itabuna, eu organizava a mesada, eu organizava a rotina deles, comprava os livros. Que bacana. Então as Sempre memórias desses disso. irmãos devem ser maravilhosas, hein? Vai comprar isso? Não vai, não. Não vai. Não vai ser do orçamento. Não está no orçamento. Se você comprar isso, não vai ter isso. Olha, parece até que eu tô vendo. Um pouquinho assim, um pouquinho. Depois conta aí, viu, irmãos? Depois vocês vão comentar aqui. Eu sei que vocês estão ouvindo. Mas isso, gente, foi muito importante, porque quando eu falo hoje em sala de aula sobre a construção, né, do cidadão ativo, do cidadão mais consciente, eu não vejo na minha trajetória hoje essa mudança e essa construção da cidadã Luana sem trabalho voluntariado. As experiências que eu tive como liderança, várias habilidades que são tão exigidas hoje, são tão necessárias, eu desenvolvi dentro do trabalho voluntário. Colaboração, trabalho em equipe, foram experiências que eu fiz através do trabalho não remunerado. Não foi emprego. Tudo foi um trabalho no seu não período remunerado. acadêmico ali, de ingressão. Exatamente. Antes do período acadêmico eu já fazia arrecadações, mas foi dentro do ambiente acadêmico que eu aprendi a fazer um projeto estruturado, um projeto social, entrei dentro do movimento social, dentro das ONGs, de uma forma mais estruturada. Foi dentro do espaço acadêmico que eu consegui aprender essas ferramentas para, de fato, entender como funciona o terceiro setor.
É fantástico, né? Na universidade a gente aprende de tudo, a gente vê tudo. E tem verdade. espaço para tudo. Né? É um grande laboratório, grande, gente. total. Eu vejo quantas Exatamente. pessoas hoje estão simplesmente presentes, mas não vivenciam os Não ambientes, não aproveitam, só da né? sala de aula, como também do espaço acadêmico, das universidades, vamos falar, das instituições que estão próximas à universidade, que a universidade pode promover esse intercâmbio de troca, de aprendizado. Então, hoje, a gente tem uma sociedade muito mais cheia de oportunidades para isso, e muita gente entra e sai dos espaços das universidades simplesmente com o objetivo de não criar relações, de não estarem dentro de outras instituições para aprenderem, enfim, para viverem processo de voluntariado, querem simplesmente o diploma. Então, é uma grande realidade que a gente enfrenta hoje. É porque a gente tem esse intuito de fazer né, de seguir uma carreira, mas é uma carreira solo. Então, você entra na faculdade, finaliza a sua faculdade e vai direto para o mercado de trabalho. Então, você não cria esse vínculo, primeiro, né, com a sociedade, através do ambiente de faculdade, o ambiente das acadêmico. Trocas, né? E você também não tem muito incentivo. Então, você disse aí várias vezes, eu buscava isso desde pequena, né? E então, quando você já entrou nesse mundo acadêmico, você já tinha esse estímulo, porque antes você já praticava isso. E a maioria das pessoas não tem esse estímulo, inclusive subestima, né? As vagas voluntariadas na faculdade, geralmente, quando precisa-se desse movimento voluntariado, precisa-se obrigar o aluno para fazer parte do currículo, porque senão ele não forma, para ver se consegue incentivar essa participação voluntária. E é uma participação extremamente importante, como a Luana falou, né? Traz um outro movimento, né? Isso. Não só de se formar e ir para o mercado de trabalho, mas de você entender que existe um contexto social e econômico, existem pessoas que precisam daqueles serviços e que você pode atender naquele momento, e aquilo vai te dando uma outra visão de outras estruturas, digamos assim, né? Uma forma natural que nós temos, natural, espontânea, de desenvolver as habilidades tão desejadas hoje. Na nova economia, só se fala hoje, nós vamos aprofundar mais tarde, de como os colaboradores podem desenvolver as habilidades necessárias para colaborarem, para criarem, para inovarem, para responder a momentos de adversidade, para serem generosos. E tradicionalmente, skills, né? nós já deveríamos estar com elas já desenvolvidas. Exato. Então, eu encontrei no ambiente do voluntariado, no trabalho social, no terceiro setor, uma fonte muito importante para o desenvolvimento das minhas habilidades sociais. Eu sou muito grata. E que já vem de casa, né? Porque ela já liderava em casa, então já vem de casa. Mas, gente, foi uma coisa. Depois eu vou contar para vocês que a minha família, de forma geral, quando eu fui morar em Itabuna, grande parte dela é voltada para o concurso público. Então, o meu ambiente foi todo voltado para prestar concurso público, para estar numa carreira estável. Estar numa carreira estável, passar 20, 30 anos dentro de uma mesma instituição. Esse foi o caminho descrito para mim. E nos últimos anos, eu tomei aí as rédeas do meu destino, me conhecendo melhor, porque é um processo de ampliação do nosso autoconhecimento para explorar essas multipotencialidades. E estou conciliando a atividade acadêmica com o empreendedorismo digital. Então, vamos lá. Nesse processo todo, você já vem do funcionalismo público de carreira. Isso, há mais de 15 anos. 5 concursos, foi aprovado em 5 concursos públicos. É muita determinação. É muita liderança, autoliderança e determinação. Então, pronto, você vem já desse processo, né, dessa carreira sistematizada, vamos dizer perfeito. assim. E teve que se reinventar. Como foi esse processo aí? Eu adorei essa pergunta sua. É reinvenção? É uma reinvenção? Não foi uma reinvenção. Porque o que eu acredito, ali, que a reinvenção é humana. Hoje ela está acontecendo de uma forma muito mais rápida e mais permanente. Então, a reinvenção, todas as vezes que a gente pensa em reinvenção, se vocês observarem no nosso cotidiano, as pessoas associam a mudança. Não está errado, porque a reinvenção é reelaborar, redescobrir, reinventar, refazer. Eu acredito que a reinvenção, no meu caso, é essa fuga da zona de conforto. É um movimento que eu tenho para sair da zona de conforto, para não me acomodar. Eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu adoro novos desafios, eu adoro trabalhar. Tá difícil, ela chega, viu, trabalhar, gente? Trabalhar em alta intensidade. Eu gosto de trabalhar com metas, eu gosto de trabalhar com resultados. Quando a gente vai estudar perfil comportamental, isso fica muito, muito, muito nítido. Verdade. Verdade. Aqui tem um I alto, né? Também. Exatamente. Eu acho que, para mim, esse processo de reinvenção, durante a pandemia, ficou muito claro que é um movimento constante.
Porque se a pessoa não buscar se reinventar, o que é reinventar? Olhar diferentes perspectivas sobre o seu potencial, é olhar com uma forma muito mais constante para as mudanças que estão acontecendo dentro de você, que a gente tem uma série de mudanças internas que muitas vezes estão ocultas, adormecidas e querem estar afloradas. Você precisa olhar para a mentalidade, qual é a nova mentalidade hoje que tem no mercado? Será que é uma mentalidade mais rígida? Será que é uma mentalidade de menos crescimento? Então, esse processo constante de reinvenção hoje é cada vez mais necessário. E eu sempre busquei, se você observar, aos 6 anos, 7, 8 anos, eu tive essa transição, fui para Itabuna. Comecei aos 10, 12 anos a estudar em Itabuna, fiz toda a parte de ensino básico, fundamental, universidade na região. 20 e poucos anos, decidi fazer o meu doutorado aqui em Salvador. Não conhecia ninguém, mandei vários e-mails aqui para o professor, marquei uma reunião, tipo assim, na quinta-feira, ele podia me receber na sexta. Ele não compareceu, saí de Itabuna, vim para cá, ele não compareceu, mas eu sou muito persistente. Marquei um novo encontro. Finalmente, ele me conversou comigo, me orientou, me deu todo o encaminhamento necessário. E a gente formalizou a orientação. Então, sempre eu estou nesse processo de busca, de reinvenção, de reconstrução de espaços. A verdade é essa. Acho que é uma grande reconstrução de memórias, né? O tempo todo, a gente está sempre reconstruindo. E nesse caso, você ainda não está afastada, né? Não se afastou do funcionalismo público. Por isso que eu não fiz uma transição de carreira. Eu pensei bem sobre isso. Porque o que é uma transição de carreira? É quando você, Diana, ou você, Elis, você faz um reposicionamento dentro da sua área ou você muda de área. Muda completamente, isso é uma transição de carreira, muda completamente. No meu caso, não houve uma transição de carreira. O que é que eu descobri? Eu descobri que eu reduzi minha carga horária, eu tinha uma carreira estável, como você mesma falou, bem remunerada, serviço público federal, e resolvi sair de um cargo de dedicação exclusiva, um salário acima de 15 mil reais, para ter uma redução de 70% no salário. Por aí você dimensiona o impacto que foi na minha vida. E a grande capacidade de ter consciência de que eu queria viver novas experiências, que tinha potencial, interesses e possibilidades criativas para fazer dessas minhas habilidades um novo projeto de negócio, um novo projeto de vida. E a partir daí, dessa possibilidade de fazer a redução da carga horária, eu percebi, nas minhas mentorias que eu fiz de marketing, nas mentorias que eu fiz também de negócio, os meus professores falavam, você é multipotencial. Dentro de mim, eu já sabia que eu era multipotencial. Sim. Só que a gente está numa sociedade que prioriza o especialista. Principalmente no ambiente acadêmico. Eu tinha medo de falar que era multipotencial. Né? aquela frase clássica, é a única coisa. O que é a única coisa que move você? Então, vou para isso. E dentro da minha família também, Luana gosta de tudo. Tem diferentes interesses. Nossa, que menina inquieta. Era sem foco. Pronto, é minha fala. Todo mundo acha que me incomodava. Não tem foco, não me incomodava. Não acharam um transtorno, não, de bolo para você? Que agora... Não, porque sempre por exemplo, a gente tem uma visão da multipotencialidade um pouco distorcida. Falo de uma forma geral a sociedade. Acha que a pessoa que realmente tem muitos interesses, consegue ter possibilidades criativas em diferentes áreas e consegue, gente, monetizar suas habilidades. Exato. O multipotencial consegue isso. O que eu comecei a observar? Que eu poderia pegar, olha só o que eu faço hoje. Eu trabalho no novo mundo do trabalho, eu trabalho as novas carreiras, só que nas minhas mentorias eu trabalho produtividade, eu trabalho autoliderança. Eu trabalho dentro das minhas mentorias metas, por exemplo. Eu trabalho dentro das minhas mentorias autogestão, autoconhecimento. Por que eu não posso ter diferentes áreas de interesse, me aprofundar nessas áreas de interesse, usar essas áreas para solucionar um problema do meu cliente? Para ajudar o meu cliente. Por favor, gente. A caminhar na direção aí dos seus sonhos, seus objetivos, seus projetos. Exatamente. Então eu fui entender o que era realmente a palavra multipotencial. Porque para mim realmente tinha essa intenção, esse preconceito das pessoas. Nossa, ela é multipotencial, sem foco, ela não generalista, não conclui nada. E pelo contrário, eu tenho uma elevada acabativa, porque é do meu perfil. Eu começo um projeto, eu tenho início, meio e fim. Claro que a gente sabe que o planejamento é uma bússola, não é algo muito rígido, mas eu consigo ter Você tem uma estrutura que me leva a concluir todos os meus projetos. a validar aquilo ali. Exatamente. Né?
Então, eu comecei a desmistificar essa questão de que o multipotencial, ele não tinha Eu tô acabativa, contigo. não conseguia finalizar os seus projetos. Estou com você. Eu me identifiquei nessas falas, Também. total. E nós, gente, temos interesses diversos. Por que eu posso ficar exatamente só numa única área de interesse, numa única área de atuação? Por que eu não posso ampliar as minhas possibilidades criativas? Porque a vida criativa é exatamente isso, é você pegar diferentes perspectivas, pegar diferentes áreas, usar esses conhecimentos dessas áreas para você solucionar primeiro os seus problemas, depois solucionar os problemas dos seus clientes. Exato. E a sociedade diz, não, eu tenho que pegar gestão de pessoas, eu tenho que pegar marketing, esse conteúdo específico, esmiuçar, e só com esse único conhecimento ajudar as pessoas a buscar, enfim, solucionar seus problemas, enfim, traçarem suas metas, buscarem novas perspectivas. Então, a sociedade tem caminhado para essa nova visão de que o multipotencial é uma pessoa que tem, claro, vários interesses, várias áreas de interesse, mas essa pessoa também, gente, ela tem possibilidades criativas absurdas. Possibilidades criativas absurdas, são indivíduos extremamente exploradores. E conseguem antecipar tendências, porque eles estão sempre aí mergulhados em áreas diferentes de interesse. É verdade. Eu acho que isso é um mercado muito importante. Em que geração você percebe essa multipotencialidade, vamos dizer assim? Eu tenho percebido muito na nossa, assim, por exemplo. Sério? Que delícia. Bom saber. Bom saber. Eu vejo essa galera aí da geração Z, por exemplo, que tem muitos, claro, com essa capacidade adormecida, com muitas áreas de interesse, com muito potencial criativo. Porém, eles estão, pós-pandemia, o que eu tenho experimentado, extremamente acomodados e com muito medo. Medo, sabe, de sair dessa visão tradicional da carreira única. O ambiente de sala de aula ainda é desafiador para eu falar das novas carreiras. Porque ainda existe um movimento muito forte, né, Luana? Você percebe existe um movimento dentro da educação tradicional, você sabe disso. Isso, eu sei. Que nós temos que orientar o aluno para ele ter uma única profissão, um único caminho. Ele tem que sair da faculdade com um diploma que vai habilitá-lo a uma determinada profissão. E a sensação de segurança que a gente cria, né, nos espaços escolares, nas salas de aula, né? Eu vejo muito isso. Quando você cria uma sensação de segurança na mentalidade do seu aluno, de que ele vai concluir o ensino médio, ele tem que entrar na universidade, ele tem que sair com o diploma, porque ele tem que agora galgar aquele cargo, né, naquelas multinacionais, enfim, dependendo do curso que ele faz, ele cria essa sensação de que a segurança dele está aí. Né? Verdade. E aí passa a vida toda atrás dessa segurança e deixando, né, esquecido lá que essas multipotencialidades de criar espaços para ele uma coisa mesmo. Super interessante. E a gente tem percebido, eu trabalho muito com essas estatísticas, de que em torno de 40% dos alunos que concluem a graduação nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, não estão exercendo a sua profissão principal. Aquela profissão que eles naturalmente saem da faculdade com diploma. Sim. Então, o mercado não está conseguindo absorver em torno de 40% dos novos, diríamos assim, dos novos formados no mercado. Então, tem um gap aí muito forte. E eu ia dizer justamente, pegando a fala de Elis, que eu sou um desses casos. Que eu venho... eu tô na estatística, eu sou formada em fisioterapia. Olha, gente, que nossa! Sou formada em fisioterapia e o marketing... marqueteira. Pois é, mas o marketing entrou na minha vida, assim, de surpresa. Com multipotencialidade. Exatamente. Mas eu senti, quando eu entrei na faculdade, esse processo era muito latente de a pessoa entrar na sua mente e dizer, não, a faculdade vai salvar a sua vida. E quando você sair, você vai sair um fisioterapeuta, o mercado vai te receber de braços abertos, você vai ser um profissional com diploma lindo. Cheio de teoria, lindo, né? É tão lindo. E você vai fazendo o curso e vai tendo contato com quem já saiu, os egressos da faculdade, aí você vai vendo que não é bem assim, e vai gerando esse gatilho de insegurança muito grande. E chega um momento em que você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E aí você já está na metade do curso, e aí eu faço o quê? Eu desisto, eu vou... E aí, assim, dentro do universo acadêmico, né, tradicional, que forma o profissional para uma carreira específica, você não tem muita possibilidade de explorar suas outras habilidades. Verdade. Então, eu me senti muito oprimida durante o meu curso, de que eu precisava terminar, e era um incentivo. Não, termine, você é muito inteligente, vai para a área acadêmica, vai fazer mestrado. E eu me sentia sufocada, e aquele negócio assim... Aí terminei meu processo de faculdade. Nesse momento, eu já tinha saído do mundo corporativo, porque eu sou CLT a vida inteira.
E eu precisei me desvincular do CLT, então foi um impacto muito grande, assim como você. Eu tive 80% do meu orçamento. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Nossa. Modifica Tudo na nossa vida. E aí eu me vi no momento de, eu saí da CLT, não tenho a segurança mais de ter minha carteira assinada. E Que já é uma agora, coisa que vem, né? Cultural Verdade, também. Tem que ter uma carteira assinada, aposentadoria, aquela coisa toda. Tá, então vamos lá, vamos para o mercado de trabalho. Aí entrei no mercado de trabalho como fisioterapeuta e fui atuando, e aí o marketing surgiu. E aí com o marketing, eu consegui entender que eu era multipotencial. Porque o marketing foi me abrindo outras possibilidades e meu olho começou a encher, assim, brilhar. E eu, caraca, por que eu tô trancada numa clínica se eu posso fazer, né, a parte criativa, eu posso fazer design, eu posso comunicar, eu posso falar com as pessoas, eu posso vender, eu posso... Velho, eu sou multipotencial, por que eu tô limitada? E eu senti isso durante o processo de faculdade. Foi muito frustrante para mim, porque a cobrança era muito grande eu ter uma carreira e que eu ia solidificar toda minha vida ali naquela carreira. E aí, quando a gente fala sobre multipotencial, realmente você tem essa questão dessa visão mais fechada de que o multipotencial ele é superficial em tudo, não faz nada, não aprende ou aprende muito pouco e é complicado. E até a gente se cobra tanto, né? Porque isso não você passa a se perguntar, será que realmente será que eu tô no caminho errado de querer aprender tudo, mas tudo lhe agrada e tudo te faz se transformar para transformar o seu meio. No seu caso, não significava que você não gostava da fisioterapia. Não, eu amo a fisioterapia. Pelo contrário, né? Exatamente. Isso. Eu percebo muito isso. Eu já vim, né, com essa transição de CLT e tal para empreendedorismo, eu vim de ambiente corporativo e de banco, né? Então, uma outra cultura, aquela cultura que por mais que tenha sido em CLT, que não foi no serviço público, mas era cultura de carreira, de você galgar cargos, né, e ficar ali. A carreira tradicional. E as pessoas me perguntavam, por que você foi para a educação? Você veio da educação, você é da educação e está, né, num ambiente completamente diferente do que é a educação. Ah, não, aqui só pode ter economista, administrador. Eu falei, não, por que não pode ter uma letróloga? Né? Vocês precisam falar bem português, eu preciso dizer aqui que vocês estão, né? Então, por que não pode? E por que não pode ter uma psicopedagoga dentro de um espaço corporativo? Eu estou brigando muito com isso, eu tenho batido muito nessa tecla. Né? O psicopedagogo, ele cuida da aprendizagem, mas de uma maneira ampla. A aprendizagem é vida. Isso, e nós estamos num momento super importante. Você falou que a aprendizagem é vida, e eu estou envolvida muito em startups, eu estou dentro de startups sobre educação, sobre aprendizagem, sobre diversidade. E o que eu posso falar para você que está nos assistindo, vai assistir depois, é que a próxima revolução que vem aí é a revolução da aprendizagem. Olha só. Nós não aguentamos mais os modelos passivos de aprendizagem, nós não aguentamos mais a estrutura convencional que foi nos passada desde a Revolução Industrial até hoje. Então, várias formas de tecnologias competindo com o aprendizado convencional, competindo com os espaços tradicionais de educação. E hoje se tem a noção de que a aprendizagem é plural. O que isso significa? Nós aprendemos em todos os espaços. Com pessoas, com ambientes, com livros, enfim, com atividades lúdicas. Então, aquele paradigma do aprendizado convencional, sala de aula e livro, ele já há muito tempo já foi ultrapassado. Perguntas e respostas, né, prontas, sem que haja uma amplitude de você trazer outras respostas dentro daquele questionamento. Gente, né? isso é fundamental para a vida. E eu bato nessa tecla há muito tempo. Né? Eu trago um modelo, inclusive, que foi de casa mesmo. Meu filho já vem nesse processo há um tempinho, né? Dessa aprendizagem autodirigida. Excelente. Eu estou nessa proposta também. Maravilhoso, né, Lu? No caso, eu trabalho aprendizado, ultraaprendizado. Ultraaprendizado, que também nos leva a essa proposta de aprendizagem autodirigida. Que, na verdade, o que muda da aprendizagem convencional? É o seu protagonismo. Você agora tem a liberdade de escolher o que você vai estudar, como você vai estudar e onde você vai estudar. Só que tem um grande desafio. Como nós temos informações acessíveis a todo momento, no nosso celular, no nosso computador, em livros que estão... Hoje as enciclopédias estão todas online, por exemplo. Nós temos o YouTube, que é a maior fonte hoje de aprendizado. Vamos lá, nossa escola online. E você precisa hoje ter uma intenção. Ora, eu quero aprender porque eu quero desenvolver a minha oratória,
eu quero montar uma estrutura de um podcast, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero desenvolver minha capacidade multipotencial. Então, as pessoas estão, de alguma forma, muito perdidas, estudando sobre tudo, com pouca capacidade de aplicar. Sem intenção e com pouca capacidade de aplicação. Então, nós temos grandes consumidores, grandes pessoas que estão consumindo muita informação, mas com pouca capacidade de executar, de entrar em ação. E a gente já sabe para onde a era do consumo nos leva, né? Exatamente. Excesso de consumo gera patologias, doenças. É uma sociedade que está caminhando. E a gente tem o protagonismo, né? A gente precisa ter voz. Aqui é o podcast que a gente dá voz e vez, né? Exatamente. Aos protagonistas. E eu já vou puxar esse link dessa palavra, que eu quero que você fale muito sobre isso. Você que traz essa fala, né? E é muito forte. No momento, já viu a live de Luana, né? E ela vem, e aí, protagonistas? E aí, protagonistas? Vamos lá, protagonistas. Hashtag protagonistas. É isso aí, protagonista. Gente, eu aprendi com Clóvis de Barros o seguinte, a vida vai responder positivamente para quem está no comando. Para quem assume as rédeas, foi o autor que eu mais li, mais consumi durante a pandemia, foi Clóvis de Barros. Gosto dele. Então, exatamente isso. O protagonismo sai daquele clichê tradicional e vai para aquela intenção. Nossa, eu tenho que, de alguma forma, diante de qualquer situação da vida, assumir esse comando. Porque, de qualquer forma, os resultados vão aparecer, as propostas vão aparecer, as oportunidades vão surgir para quem está no comando, na liderança das suas escolhas. Então, para mim, o protagonismo tem esse significado. Tem muita aproximação com a autonomia, que é a liberdade que a gente tem de fazer escolhas. O tempo todo nós temos essa liberdade, só que o protagonista, ele usa a liberdade, ele faz as escolhas e, ao mesmo tempo, ele tem que estar no comando dessas escolhas. Não vai delegar para a Elis, não vai delegar para a Diana, não vai delegar para o pai, para o chefe, para ninguém. Então, é um momento na sociedade em que as pessoas precisam acordar para a mudança que já está acontecendo dentro da carreira, dentro da profissão. Infelizmente, nós vamos ter novas carreiras, novas profissões, redução real no número de empregos, e nós precisamos tratar desse protagonismo. Então, o protagonismo também é olhar para as suas escolhas, olhar para como você se forma, olhar o que você lê, olhar quais são as oportunidades de trabalho que você vai submeter, olhar como você está explorando o seu potencial. Então, diante de tudo isso, esse olhar do protagonismo reflete as escolhas e reflete a autonomia. Olha, fiz essa escolha, mas eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que estar no comando dessas escolhas. Eu gosto muito dessa palavra, que nos remete a fazer escolhas e remete a responder essas escolhas. Exato. Não se esconder. Fiz uma escolha, nossa, vou delegar meu pai, vou delegar minha mãe. Não, eu vou ter que assumir a responsabilidade e as consequências por essas escolhas. E a gente está num momento muito especial da sociedade em que nós temos muitas oportunidades para você experimentar, para você testar, para você explorar o seu potencial. Cada vez mais o trabalho hoje, ele está ligado à intenção, ele vai ser cada vez mais cognitivo o trabalho. É como se a gente estivesse invertendo a pirâmide, né? E hoje você vai precisar explorar o seu potencial. Habilidades, potencial, conhecimentos, experiências. Com essa questão de protagonismo, as pessoas elas vão começar a se tornar pessoas mais exigentes com os ambientes de trabalho. Isso. Então, você já tem esse movimento das pessoas escolherem aquela profissão ou aquele ambiente porque elas se sentem à vontade, porque tem qualidade de vida, porque elas têm qualidade no momento de trabalhar, porque elas podem ser criativas. Isso obriga hoje não é a o vida mercado, pessoal, né? Em detrimento da vida profissional. E hoje você obriga as corporações a mudarem a forma de pensar. Isso. Então, vai ser uma transformação muito grande porque você obriga as corporações a pararem e falarem, peraí, eu preciso melhorar as minhas possibilidades de oportunidade de trabalho, porque o mercado está se posicionando. Então, assim, vai ser um movimento muito bacana, porque vai valorizar, de fato, aquilo que a gente escolhe fazer como protagonista. Exatamente. Né? Então, já tem um mercado mostrando isso. Os profissionais mais qualificados, nós tivemos agora em janeiro até março, um número muito expressivo de profissionais bem-sucedidos, em executivos, que pediram demissão. Exatamente por isso que a Diana falou. Sim. Ambiente onde você... Qual é o topo daí? Qual é o topo das respostas? A necessidade de ter autonomia para trabalhar, autonomia para fazer acontecer, né? Para fazer suas escolhas. Ambiente com autonomia, ambiente com qualidade de vida, é o topo número 1. Depois você tem a cultura. Muitas culturas que são opressoras, culturas rígidas. Nós sabemos que a cultura, de fato, por mais que os livros falem, por mais que os livros deixem bem claro de que
Existem aspectos tangíveis, por exemplo, normas, princípios, e aspectos que não são visíveis. Valores, né? Cafezinho, a conversa no cafezinho, as relações que são construídas ali no cafezinho, por exemplo, são coisas invisíveis. Mas nós sabemos que a cultura organizacional é o que é feito e como é feito. É aquilo que está visível no dia a dia, na rotina da empresa. Exato. Então, muitas pessoas estão percebendo que a casa, sua cultura né? pessoal não tem alinhamento com aquela cultura da empresa. E às vezes É a um própria motivo cultura da também pra empresa, sair. né? Muitas vezes a própria cultura da empresa, ela não se alinha àquilo que está acontecendo na própria empresa. Na própria empresa, Exato. exatamente. Ao movimento que está sendo, né, feito ali diante dos colaboradores, da própria gestão, enfim. E aí isso é aquela responsabilidade. A responsabilidade de quem? É do alto escalão? É de quem está na operação? É de quem... Enfim, não se acha... Nós só temos né? assim, uma grande compreensão de que a grande força, diríamos assim, motora da cultura hoje, tamanha inovação, com tamanha introdução de novas tecnologias, é a liderança. Então, a liderança é a grande força que a gente percebe hoje dentro das organizações, capaz de alterar uma conduta, de trazer uma nova forma de trabalho, de trazer um novo princípio, de trazer metodologias rápidas e interativas para as pessoas. Então, é através da liderança, essa força, por isso que o mercado tem falado muito, as grandes empresas de educação corporativa estão muito falando da força da liderança nesse novo mercado. Porque ela realmente ela é capaz eu ouço muito e vejo muito de introduzir muita, mudanças incisivo, positivas. Né, falar sobre liderança. E a gente precisa até abrir os olhos para isso, porque a liderança ela pode ser confundida também, né? Totalmente. Totalmente. Ela pode ser confundida com outros olhares, né? Porque liderar é ser muito mais do que aquela pessoa que carrega as outras. Isso, né? Exatamente. E a liderança hoje, ela tem diferentes concepções, e eu vejo que uma das principais concepções da liderança hoje, além do foco no resultado, é a liderança humanizada. Então, a liderança, ela precisa, inevitavelmente, entender de pessoas. Entender de si mesmo. Primeiro, né? Ela tem que Porque senão entender a sobre gente ela, não... tem que aflorar o autoconhecimento, enfim, resolver suas questões de crença, resolver suas questões de autodesenvolvimento, para no segundo momento estar à frente aí de um processo de coordenação, de um processo de orientação de pessoas. De pessoas, desse movimento. Eu vejo muito isso. Isso foi bom da gente colocar nessa questão da liderança, porque você já vendo a liderança, né? E, inclusive, parece que já nasceu com ela. Aquele papo, né? Que a pessoa já nasce líder, né? Já não cola mais. Para mim, não funciona mais. E é bacana porque, como a gente estava conversando antes de entrar no ar, o episódio, a gente estava falando justamente sobre isso. Eu estou nesse processo, né? De entender em que momento eu estou e em que momento eu vou me posicionar como líder, porque eu já estou em fase de transição, não de carreira, mas de posição. Então, eu preciso fazer esse movimento de me estudar, de me entender, de me compreender como ser humano, de entender quais são os meus valores, né? E começar a colocar isso à prova dentro de um processo de liderança. E eu digo para vocês, não é fácil. Não. Porque eu não cresci com esse incentivo de liderança. Na verdade, o movimento era inverso. Então, eu ainda tenho muitas crenças que eu ainda estou quebrando. Então, assim, como eu falei antes, né? Cada aula que eu assisto, cada texto que eu leio é um tapa na cara, é uma corda para a vida, vamos lá, é diferente, não é assim, continua. Você está no caminho certo, mas precisa fazer isso. Então, assim, o processo de autoconhecimento, ele é muito profundo, não é superficial. Não é skincare que você passa no rosto e no outro dia tá linda, perfeita, pronta pro baile. Não é. É profundo, dói, vai em questões mais profundas do que você imagina, mexe em coisas do passado, né? Mexe em momentos que você vai precisar olhar para trás, para depois você entender de que maneira você vai se posicionar agora. Então, assim, é um movimento muito bacana. E, ao mesmo tempo, é desafiador, e é por isso que a gente vê tantas pessoas negligenciarem sua fala ou se anularem, né? Porque não querem esse processo de liderança. Porque o processo de liderança também te cobra, né? E o tempo todo, né? Porque você tem um processo próprio de condução dos seus resultados. Começa com a sua busca de
autoevolução, autodesenvolvimento, para se entender nesse processo da sua gestão pessoal. Porque um líder que ele não trabalha a sua autogestão, não trabalha esses princípios de valores, esse princípio de autocontrole, de metas, na gestão mínima do seu dia a dia, principalmente a gestão emocional e espiritual, ele não se prepara o suficiente para o enfrentamento que é uma rotina de condução de pessoas. Então, coloca você no ambiente micro, você cuidando de você, cuidando desses desafios. Potencializa isso para um ambiente com 50, 70 pessoas. Então, o equilíbrio começa necessariamente com o micro, com os seus micro cuidados, a atenção com a inteligência emocional, com os seus princípios. E, a partir daí, você vai se fortalecendo para conduzir esses processos de liderança, que além da base da inteligência emocional, você tem resultados, você tem métricas, você tem indicadores de qualidade. O líder, ele perpassa por uma série de competências e habilidades que um outro perfil, talvez, não tenha a mesma competência. Então, além dessa inteligência social e emocional, vamos lá, ele precisa ter inteligência coletiva e ele tem que trabalhar exatamente também das métricas. Métricas de qualidade, métricas de desempenho, métricas de sucesso da organização, por exemplo. Então, são amplos os desafios. Eu vou abrir o parêntese logo. Este livro maravilhoso, com essa capa lindíssima, né, da protagonista aqui, Luana Farias. As novas carreiras, presente e futuro. Isso é fantástico. Lu, para a gente já, né, deixar o gostinho da leitura para esse momento, esse livro maravilhoso. Onde encontrar o livro? E eu quero que você nos dê um panorama, né? Panorama geral sobre a sua visão dentro da perspectiva das novas carreiras. Partindo desse presente para esse futuro. Esse futuro está muito longe? Não, já está. O futuro é agora. Com a pandemia, durante esse processo que ainda continua, eu acho que nós antecipamos 5 anos do que aconteceria como tendência, diríamos assim, 2025, 2030. Então, nós antecipamos a maioria dessas tendências, principalmente dentro da área de desenvolvimento de pessoas e exigência de novas habilidades. O meu livro, gente, ele está disponível na editora do IFBA. Foi um edital que eu concorri e eu recebi um aporte financeiro para publicar esse livro, então sou muito grata à editora do IFBA. Então, durante 1 ano, eu cedi os meus direitos autorais, então até março de 2023, os direitos autorais foram cedidos para a editora do IFBA. Já estou pensando na 2ª edição, já estou escrevendo. Porque ela não para. Não tem freio. Não, eu vou te falar por que eu estou pensando na 2ª edição. Porque só no final do livro que eu descobri a nova economia. No final já da última versão do livro foi que eu realmente descobri qual era o pano de fundo, qual era o tema central que as novas carreiras estavam associadas. E é exatamente a nova economia. Então, meninas, para a gente entender o meu livro, eu vou precisar falar um pouquinho o que é a nova economia. A nova economia, todo esse movimento que nós já estamos percebendo na economia, na tecnologia, e todo esse movimento dentro da tecnologia, dentro do ambiente de serviço, dentro de todas as áreas que nós estamos vivenciando hoje, ele exige principalmente a entrada de novas tecnologias, novas experiências com o cliente e exige desafios no desenvolvimento de pessoas. Então, as novas carreiras surgem no panorama da nova economia. Então, a nova economia, só para você imaginar o que é, são várias convergências tecnológicas, várias tecnologias desembarcando juntas e, ao mesmo tempo, essas tecnologias devem atender às diferentes necessidades da sociedade e devem ouvir o cliente, devem ouvir o consumidor. Então, nós temos essa experiência muito grande, diferentes tecnologias entrando em todas as áreas profissionais, em todas as áreas da sociedade, e, ao mesmo tempo, o cliente é legitimado, o cliente tem voz. E todas essas transformações estão fazendo com que muitas organizações, muitas empresas venham a assumir novos modelos de negócios. Se ela vai assumir novos modelos de negócios, inevitavelmente vai impactar na qualidade dos profissionais, na qualidade dos colaboradores que lá estão trabalhando. Então, isso rompe com o modelo tradicional de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as novas carreiras ela vai romper com o modelo tradicional de trabalho. Então, aquele trabalho que era associado ao emprego, ele deixa de existir a partir da concepção das novas carreiras. Então, a gente vai entender o trabalho hoje como essa capacidade de você ter intenção, colocar o teu potencial em ação, experiências, movimentos, curiosidades, empregos, diplomas, cursos e certificações à disposição de novas oportunidades de trabalho que venham a gerar renda.
Então, a gente não fala necessariamente de emprego, a gente fala necessariamente de novas oportunidades de trabalho que vão gerar renda. Então, isso, quando você entende essa alteração de trabalho era igual a carreira, trabalho era igual a emprego. Hoje a gente sabe que trabalho é a sua capacidade de explorar o seu potencial com uma intenção. E ser monetizado por isso. E ser monetizado por isso. Então, dentro dessa ruptura, desse avanço no conceito de trabalho, isso vai afetar o conceito que a gente tem de carreira tradicional. Porque a carreira tradicional é exatamente vinculada ao emprego. Exato. A carreira tradicional é você ter um caminho único, uma única linha reta, uma única experiência profissional dentro de uma organização. E nessa organização você permanecia por 10, 15, 20, 30 anos. Na verdade, e muitos de nós associamos carreira com plano de carreira. Muitos de nós associamos a nossa carreira, nós entregávamos a nossa carreira a um plano de carreira, a uma área de recursos humanos, a uma área de desenvolvimento. De ser protagonistas, isso, né? Totalmente. Então, essa é a visão passiva da carreira. Então, durante muito tempo, a carreira era associada ao cargo, a carreira era associada ao emprego, a carreira era associada ao plano de carreira da organização. Então, nos últimos anos, eu acredito que a partir de 90, eu já venho estudando isso há um bom tempo, as carreiras já vinham sofrendo outras influências do autoconhecimento, que era equivalente a valores, era relacionado à orientação psicológica, ou seja, era o sucesso psicológico que ia determinar a sua visão de carreira, não o status, não o retorno financeiro. Então, esses avanços também nos estudos sobre carreiras ajudaram a gente a construir uma nova visão sobre carreira. Eu tenho como referências dessa mudança o escritório de carreiras da USP, que eu estudei, e lá a gente já trabalha esses modelos mais avançados de carreira. Eu tenho a influência do Murilo Gun sobre modelos de aprendizagem, o Maurício Benvenuti também sobre tecnologia. Então, a partir disso, a gente rompe com o modelo tradicional de carreira e vai entender carreira como um conjunto de experiências de trabalho, conjunto de experiências, não de emprego, de trabalho que você desenvolve ao longo da sua vida. Associado a toda a sua... Aí muda tudo. Suas habilidades e competências. E a partir de agora, você é convidada, você também é convidada a ser protagonista. Ou seja, nessa nova era aqui, se você não explorar o seu potencial, se você não colocar as suas habilidades, suas melhores habilidades à disposição de um negócio, à disposição de um projeto, à disposição de uma oportunidade de trabalho que você acredita muito, dificilmente você vai alcançar esses resultados que você deseja. Porque antes você era passivo, você recebia toda a orientação de um RH, de uma área especializada para isso. Conclui aqui você avança até aqui, né? Exatamente. E as carreiras hoje, elas são de construção sua e de gestão sua também. Uma carreira hoje, ela é construída como um conjunto, como um grande projeto de vida que você tem. Como um grande projeto de vida que você vai inserindo experiências, trabalhos voluntários, trabalhos remunerados, empregos, intercâmbios. Tudo isso que você se submete ao longo da vida é a construção de diferentes carreiras. Agora vamos lá para o insight de milhões. Né? A gente trouxe todo esse panorama de carreira, né? Você traz aí um spoiler fantástico do seu livro, inclusive agradeço, porque vamos deixar a galera com gostinho aí de saber mais, né? Sobre o livro. Hoje o podcast, o Pod A2, está sendo patrocinado também por Luana Farias, então a gente tem esses 2 exemplares aqui, né? À disposição dos nossos queridos ouvintes. E o spoiler, ou melhor, o insight de milhões. Né? Diante de tudo isso que você nos apresenta, né? E a gente sabe que ainda existe um caminho muito longo para uma determinada classe, né? Ampla na nossa sociedade. O que é que você diz, o que é que você traz assim, como esse insight de milhões para esse protagonismo na carreira, né? Na carreira desse indivíduo hoje? Olha, quais 2 grandes insights? O primeiro grande insight que eu considero super importante... Tirei você do roteiro, né? Não, estava no script. Importante. É isso que eu venho trabalhando. É fomentar a concepção de habilidades para a vida. É a grande proposta que eu tenho estudado ultimamente. Eu tenho lido muitos relatórios, inclusive do Brasil e fora do Brasil, que mostram que os brasileiros não possuem as habilidades necessárias para a nova economia. Nós temos aí pessoas que desconhecem quais são as suas habilidades, não sabem seu repertório de habilidades. Verdade. Nós temos muitas pessoas que não conseguem registrar qual é a habilidade que é onde está o seu maior potencial. Qual é a habilidade onde eu consigo te diferenciar dos demais. Melhor, né? Você é mais valiosa. As pessoas não conseguem dimensionar isso. Então, a gente tem hoje uma realidade muito desafiadora em relação às habilidades.
Nós fomos, ao longo da vida, preparados para termos habilidades técnicas, diplomas, certificações, sermos excelentes analíticos, e agora o mercado está exigindo, impondo de nós essas habilidades sociais ou humanas, que nós naturalmente já deveríamos estar trabalhando elas há anos. Só que eu fui estudando sobre isso e eu percebi, ora, as empresas da nova economia, elas precisam de uma força humana diferenciada. E elas já estão cientes, tanto que o autor que eu li, que é o Diogo Barreto, da Nova Economia, ele diz que a força principal da nova economia são os colaboradores com habilidades valiosas. Colaboradores com habilidades valiosas. É o que eles chamam de densidade de talentos. Densidade de talentos. Eles já reconhecem que para as organizações terem essa densidade de talentos, elas vão precisar investir em novas habilidades. E da forma como a gente está, como o mercado, como as universidades, o sistema educacional está trabalhando as habilidades, é muito difícil a gente responder de uma forma positiva, de uma forma adaptativa, de uma forma de superar desafios, implementar projetos, fazer acontecer, que é o que o protagonista faz, num ambiente que só nos estimula a ter habilidades técnicas e habilidades sociais. Então, o primeiro grande passo é invista aí em novas formas de desenvolvimento de habilidades, e uma aliada da habilidade é a aprendizagem. A gente não pode ter um desenvolvimento de habilidades sem você também reformular a forma como você aprende. São duas coisas que estão extremamente associadas. Se você quer realmente dinamizar a qualidade das suas habilidades, ter mais retorno, torná-las mais valiosas, você tem que entender que existem estratégias de aprendizagem. Então, duas coisas que você precisa renovar urgentemente. Qual é o seu repertório de habilidades, como usar essas habilidades para tudo no seu cotidiano. Eu tenho certeza que você tem desafios, que você tem metas, tem projetos para conquistar no seu cotidiano, e você só pensa em usar as habilidades para o mercado. Isso foi uma visão instrumental que foi introduzida na sociedade e na academia demais, e nós sabemos que nós precisamos das nossas habilidades para a vida como um todo, para os pequenos desafios, para otimizar nossa rotina, para ter uma rotina mais forte, mais potente, mais criativa. E a segunda coisa que eu recomendo para essas pessoas, gente, nós precisamos ter o quociente de curiosidade. Precisamos começar a estudar sobre tendências. Saia da sua zona de conforto. Busque. Hoje você precisa ser um grande estudioso de tendências dentro e fora da sua área. Hoje eu não só busco informações sobre o novo mundo do trabalho, eu vou lá para a tecnologia, saber o que está acontecendo hoje de descoberta de novas tecnologias, dentro da aprendizagem. Quais são as novas descobertas, novas metodologias. Então, você tem que sair, inevitavelmente, da sua zona de conforto, da sua especialização e buscar entender sobre tendências, o que acontece dentro e fora da sua profissão. E tem uma terceira coisa que me incomoda muito, é a galera só me perguntar quais são as profissões do futuro. Essa pergunta eu já não aguento mais. Gente. Então, o que eu acho, galera? Que é importante as pessoas se preocuparem em quais são os problemas que a sociedade, que as pessoas terão daqui para frente. Começa a mapear, levantar esses problemas e abrir tua mente para a construção de soluções. Como isso eu que o posso empreendedor faz. resolver? Como eu posso resolver esses problemas? Como eu posso me preparar para resolver esses problemas? Exatamente. Então, a galera faz frequentemente esse tipo de pergunta. Quais são as profissões do futuro? Você enumerar. Quais são as habilidades do futuro? Aquelas do Fórum Econômico Mundial, que muitas vezes não fazem tanto sentido para a realidade brasileira. É, verdade. Mas, de alguma forma, são necessárias. São ponto de partida para a gente reconhecer que as habilidades evoluíram e que elas estão repercutindo na nossa rotina, se ela é criativa, se ela não é uma rotina criativa, se é uma rotina forte, e dentro hoje das nossas escolhas de trabalho e dentro do nosso potencial de trabalho hoje. Inevitavelmente, as habilidades exercem hoje um poder muito mais amplo do que os diplomas. Com certeza, não quero acabar, não. E agora, minha gente, eu disse que eu tenho dois. Não é só puxando um gancho, né? A gente, quando fala de tecnologia, porque a gente está envolvido com o digital, né? E está aqui à frente de formação de pessoas e tudo, a gente entende que as pessoas acreditam que os grandes impactos vêm de grandes empresas. E, na verdade, a gente tem um poder muito grande de impactar nossos ecossistemas. E dentro dos nossos ecossistemas, a gente ampliar essa visão. Então, quando a Lu traz esse conceito de olhe as tendências, não é só as tendências mundiais, meu Deus, eu não vou criar nada mundial, aí a pessoa desistir e esbarra na limitação do mundo. Não. O que no seu micro, né, ambiente, naquela comunidade tem de necessidade que você pode solucionar, né? Quais são os problemas que aquela comunidade apresenta que você possui capacidade técnica e colaborativa,
de integrativa e tudo mais, para que você, como protagonista, consiga impactar aquilo ali, resolver aquilo ali. Ou juntar um grupo de pessoas que tem essa capacidade de juntas resolver esse problema. E as startups, elas vêm com esse processo. Perfeito. São equipes pequenas, mobilizadas através de problemas sociais. Então, assim, o meu problema é o quê? Né? Quando você fala de Uber, o Uber não resolve um problema de carro. O Uber resolve um problema de tempo. Exatamente. Né? É tempo. O tempo que eu perco no trânsito, esperando ônibus, esperando metrô, faz baldeação, eu já tenho um veículo que vai me deixar lá na ponta rapidinho. Então, assim, é você olhar a tendência, mas enxergar além do que é aquele problema, mas sem pensar que você vai impactar o mundo inteiro, mas que você pode impactar uma rua, uma comunidade, um edifício, né? Então, assim, esses pequenos problemas vão virando grandes problemas e a gente consegue ir impactando outros. Super atuais. A primeira coisa, que esse movimento da startup é para resolver as questões locais, regionais, específicas, menores. E o movimento da startup é tão bonito que ele vai trabalhar com soluções que no nosso cotidiano aparentemente são óbvias. Eu estou trabalhando agora com uma startup para diversidade, para deficientes visuais. Então, como o meu olhar foi totalmente modificado. Tenho alunos que são deficientes visuais e a partir dessa experiência eu comecei a entender as necessidades do mercado, comecei a observar os empreendimentos, como as organizações estão trabalhando para responder essa acessibilidade. Então, o meu olhar também foi totalmente transformado por um problema local, um problema local. E as startups têm esse movimento também. As startups já entenderam, quanto mais o mundo fica complexo, quanto mais o mundo fica tecnológico, mais a gente precisa de competências e habilidades complementares. Mais eu preciso da sua competência, Liz, mais eu preciso da sua competência, Diana. Para a gente unir e tentar solucionar determinado problema. Encontrar a solução para o problema. É uma cadeia, estamos conectados, de fato, né? Era da tecnologia, dessa conexão, sim, é da conexão mais humana, é da conexão das habilidades próximas, daqueles que se completam e daqueles que estão também distantes, para que venham aprender juntos, né? Um grande desafio. Eu trago isso muito forte, aprender a aprender. Hoje a gente tem que aprender a aprender juntos, né? Essa observação, essa característica, aguçar essa característica observatória, de que você tem ali um espaço, de que você tem a possibilidade de aprender mais, apenas observando, inclusive, né? Para aguçar em você esse conhecimento pessoal e o conhecimento coletivo. Exatamente. Né? E eu não queria acabar, mas eu tenho que acabar. Eu tenho que acabar. Vamos acabar, infelizmente. Eu queria só fazer uma pergunta uma pergunta surpresa, assim. Acho que não é tão surpresa que a gente colocou aqui. A gente tá perto do Dia dos Namorados. A pessoa fala de trabalho, que ela ama trabalhar, mas ela fala tão pouco. Como é que tá esse coração, Lu? Esse coraçãozinho, já falei pra Elis na entrada, né? Como é que tá reconectada, eu não falei isso na entrada? Falou. Uma reaproximação inesperada. Eu falei, não foi isso pra você? Foi. Olha isso, maravilhoso. Então, nem só de trabalho. Nem só de trabalho. Vive Luana Farias. Essa questão, né, de sempre aberta. Eu acho que as pessoas têm essa possibilidade de ressignificarem sua vida, ressignificarem uma história. E nós também temos que nos trabalhar para o perdão, para, enfim, para a perspectiva de olhar os desafios do outro. O coração tá várias quentinho, relações, né? O coração dela tá quentinho, minha gente. Fiquem aí de boa, tá? Mais um incentivo para ela revolucionar ainda mais. Porque quando a gente tá assim, né, amando, inspira mais. Várias inspirações. Tá de coração quentinho, Luana Faria. Lu, eu quero muitíssimo. Obrigada. Agradecer a sua participação maravilhosa. Obrigada. Toda a sua intenção de estar aqui com a gente, de colaborar, de trazer todo esse panorama, né? Não só dessa questão toda do novo mercado, das novas economias, seu trabalho, mas também a sua disposição. Obrigada. Você, enquanto esse ser humano incrível, diferente. Nós somos multipotenciais. Muito obrigada. 3 multipotenciais juntas. Juntas mesmo. Arrasou. Arrasamos. Yes. Muito obrigada. Se pode. Peraí que eu também quero agradecer. Porque estar aqui, conhecer Lu, foi assim...
é um divisor de águas mesmo. Ver A gente não uma solta mulher, mais, ela já sabe. ver uma mulher com essa fala tão segura, né? Trazendo outra perspectiva que a gente vem discutindo, né? Que não é só de empreender, mas de transformar, né? E através dessas transformações a gente conectar mais pessoas e realmente mudar esse pensamento, né? De que a gente está aqui e vai fazer uma coisa só. Não é bem assim. A gente pode explorar outras habilidades e trazer isso para todos os ambientes da nossa vida e para as nossas relações. E conhecer você foi um prazer para mim. Agradeço muito a sua presença, o seu tempo, que eu sei que é valiosíssimo. Né? Agradecer a contribuição do seu livro, que a gente vai ler com muito carinho. Então, para vocês, para vocês que são nossos seguidores, nossos ouvintes, já sabem que vocês aqui são prioridade também. E fiquem, né, ligados, porque vai ter muita coisa, né, ainda nesse podcast que está aí ganhando já um espaço muito legal, né, Liz? A gente está assim... Sim, estamos muito felizes com tudo isso. Ave Maria, o coração chega e fica assim, explodindo. Então, Lu, muito obrigada. Bom, eu agradeço, gente. Sucesso, obrigada, mais sucesso. Obrigada. E que a gente se encontre logo de certeza. novo. Sim, a gente não solta mais. Vamos marcar o workshop, hein, gente? Vamos fazer esse workshop. Olha, não há, hein? Olha pra isso, ó. Tá registrado agora. Lu, obrigada. Obrigada. Agradeço. Beijo pra vocês. E até a próxima. Fechou. Amei, meninas. Gente! Ai, gente. Que lindo! Já chegou Gente, vocês mais não um acreditam chapéu.